Mais uma questão, essa da ESAF, né, para auditor fiscal, são consideradas receitas extra-orçamentárias. Nós já vimos que aluguéis são provenientes de receitas correntes patrimoniais. Quando a administração explora a utilização de um bem público, no caso aí, aluga um terreno, a receita proveniente desse aluguel é uma receita corrente patrimonial. Então, receita corrente, receita orçamentária. Empréstimos obtidos. A administração está obtendo um empréstimo. O empréstimo é uma operação de crédito. Então, essa operação de crédito é uma receita de capital. É uma receita orçamentária. O recebimento da dívida ativa. Nós já vimos que recebimento da dívida ativa está lá. Receitas correntes, né, proveniente lá do grupo de outras receitas correntes. Receita de dívida ativa, receita de multa, de juros, receitas financeiras. Outras receitas correntes. A inscrição da dívida ativa é um evento de natureza patrimonial, né? Está sendo feita a inscrição, né? Identificando aquele contribuinte que não pagou o tributo dentro do prazo, e aí ele fica registrado na dívida ativa, uma obrigação que ele tem junto à administração pública, junto ao Estado. Então, quando esse contribuinte paga essa dívida ativa, é uma receita corrente. Receita corrente, então, receita orçamentária. Calções em dinheiro efetuadas por prestadores de serviço. Nós já vimos que as calções são recursos feitos para dar garantia ao cumprimento de um contrato, né? Esses recursos entram nos cofres públicos, porém, a administração, o Estado só tem a posse dos recursos, só tem a guarda do recurso. Ela não pode se apropriar desse recurso para executar uma despesa. Esses recursos de calção vão ficar registrados na contabilidade como uma receita extra-orçamentária. Por quê? Porque quando do cumprimento desse contrato pelo prestador de serviço, essa calção terá que ser devolvida. E aí sua devolução irá sair como despesa extra-orçamentária. Então, as calções em dinheiro são recursos do qual o Estado só vai guardar esse recurso até o término do cumprimento do contrato, até o cumprimento por parte do prestador. Então, quando da devolução, essa sairá como despesa extra-orçamentária. Então, esse recurso, o Estado não pode se utilizar para gerar uma despesa. E a última aqui, as decorrentes da alienação de bens inservíveis. Já vimos que a alienação de bens são receitas de capital, né? São itens que a administração não deseja mais, itens de capital, bens permanentes, né? Então, esses bens permanentes que vão ser leiloados, os recursos provenientes desse leilão entrarão como alienação de bens. No caso aí, bens que não servem mais para a administração. Só para lembrar que as receitas de capital vão financiar despesas de capital. Então, a administração não pode fazer uma alienação de bens inservíveis, seja eles materiais permanentes, e adquirir, né, por exemplo, bens de consumo. Então, receitas de capital devem financiar despesas de capital. Então, nossa questão alternativa, que são consideradas receitas extra-orçamentárias, as calções em dinheiro. Mais uma questão da ESAF, né, do auditor da Prefeitura de Recife. São considerados receitas de capital. Alienação de bens imóveis.
é uma receita de capital. Investimento já é despesa de capital. Nós vamos estudar despesa pública também, mas o investimento é quando a administração, forma um bem de capital, constrói uma unidade de saúde, constrói uma ponte, um viaduto, uma escola. Isso é um investimento. Então já é uma despesa de capital, não receita de capital. Alienação de bens móveis, receita de capital. Operações de crédito internas e externas. Operação de crédito, seja ela interna ou externa, também é uma receita de capital. Então, nossa alternativa correta, alienação de bens móveis, operações de crédito internas e externas. Vamos ver as seguintes. A letra C, operações de crédito externos, receita de capital. Receita da dívida ativa. Já vimos que a receita da dívida ativa é uma receita corrente do grupo de outras receitas correntes. E a última, restituição, dívida ativa e restos a pagar. Então aqui nós temos dívida ativa, só está mencionando dívida ativa, pode ser inscrição na dívida ativa, que não vai ser uma receita de capital, mas se for o recebimento da dívida ativa, também não, porque vai ser uma receita corrente. A inscrição não é nem receita orçamentária, só vai ser envolvido o sistema patrimonial. Mas se for o recebimento da dívida ativa, é uma receita corrente. Restos a pagar, seja inscrição do restos a pagar ou pagamento de restos a pagar, é uma movimentação extra-orçamentária. Então também não tem nada a ver com receita de capital. Então nossa alternativa são considerados receitas de capital, alienação de bens móveis, operações de crédito internas e externas. E mais uma questão, para fixação do conteúdo, indique qual das receitas orçamentárias é classificada como uma receita de captação de recursos. Imposto de renda, alienação de bens, operações de crédito ou amortização de empréstimos. Então aqui vale lembrar, captação de recursos. Toda vez que a entidade quer captar recursos, está buscando uma fonte de financiamento. Essa fonte de financiamento, capital de terceiros, por exemplo. Imposto de renda não é uma receita de captação de recursos, porque é uma atividade do Estado de tributar um imposto sobre a renda. É uma receita corrente. Então, a receita de captação de recursos, buscar fonte de financiamento, buscar empréstimo, seria proveniente de operação de crédito. A alienação de bens são a venda de bens permanentes, móveis ou imóveis, seriam provenientes de receita de capital. Operações de crédito é uma fonte de captação de recursos. A administração necessita de mais recursos para financiar suas atividades. Se ela vai buscar recursos, buscar um empréstimo, isso é uma operação de crédito. Então, é uma receita de captação de recursos. Já a amortização de empréstimos, a administração pública está fazendo o quê? Pagando um empréstimo feito anteriormente, uma operação de crédito feita anteriormente. Então, a amortização de empréstimo já é o quê? A diminuição dessa obrigação de uma fonte de financiamento. Então, uma receita de captação de recursos. Buscar fonte de financiamento financiamentos, empréstimos, são as operações de crédito. E mais uma questão, indique as opções que apresentam receitas orçamentárias causadoras de alterações no patrimônio líquido. Isso é efetivas. Então seriam aqui as receitas efetivas. Para recapitular, receitas efetivas são aquelas que causam uma modificação positiva no patrimônio. Então podemos fazer a correlação que as receitas públicas efetivas são as receitas correntes. Já as receitas públicas não efetivas
são as receitas de capital, porque as receitas de capital não vão provocar, né, variações no patrimônio. Então, dando um exemplo, as receitas de capital não provocam essas alterações, são não efetivas. Por quê? Vamos trabalhar com o exemplo de uma operação de crédito. A administração busca uma fonte de financiamento e faz uma operação de crédito. Essa operação de crédito é uma receita de capital. Então, nós teremos, sob o enfoque do patrimônio, a entrada desse recurso, né, nos cofres públicos. Então, aumentou o patrimônio. Porém, eu tenho um registro no passivo desse empréstimo que eu terei que pagar por conta dessa operação de crédito. Então, entra o recurso financeiro, porém, gera obrigação no passivo, na situação de pagar esse empréstimo. Então, não tivemos alteração do patrimônio. O patrimônio permaneceu o mesmo, porque entrou o recurso financeiro, porém, me gera a obrigação de pagar esse recurso. Outro exemplo, por exemplo, na alienação, né, de um bem permanente. Sai um elemento do ativo, a saída do bem permanente, porém, entra o recurso financeiro proveniente da alienação desse bem. Não houve alteração do patrimônio, só tivemos troca dos elementos patrimoniais do grupo do ativo, né? Então, podemos dizer que as receitas correntes são receitas efetivas, as receitas de capital são receitas não efetivas. Então, aqui, né, indica as opções para fixar o conteúdo, né, porque num concurso nós teremos somente uma alternativa, mas aqui indica as opções que apresentam, então, receitas efetivas, causadoras de alterações positivas no patrimônio. Tributária, né? Porque a receita tributária é uma receita corrente, então, ela provoca uma alteração positiva. Essa receita corrente não tem nenhuma compensação no passivo, por exemplo. É um tributo, né, que é recebido pela administração e ela pode se utilizar desse tributo para gerar uma despesa. A amortização de empréstimos já é uma despesa de capital, né, do ponto de vista de quem estiver amortizando, quem está recebendo. A amortização de empréstimos, né, vamos supor que o Estado concedeu o empréstimo para o município está amortizando esse empréstimo. Aí não há alteração do patrimônio, porque a receita referente à amortização desse empréstimo, a entrada desse recurso, compensa a saída de um recurso que foi concedido para o município. A amortização de empréstimo é receita de capital, então é uma receita não efetiva. Dívida ativa, né? Para trabalhar, vamos, né, colocar aqui como o recebimento da dívida ativa. Recebimento da dívida ativa seria, né, uma receita corrente, proveniente do grupo de outras receitas correntes. Então, provoca uma alteração positiva no patrimônio. Se fosse inscrição da dívida ativa, aí não, é somente sob enfoque do sistema patrimonial. Recebimento da dívida ativa, se é receita corrente, então é uma receita pública efetiva. Os aluguéis, receita de aluguéis. Receita de aluguéis são as receitas patrimoniais. As receitas patrimoniais estão nos grupos de receitas correntes. Então, também são receitas públicas efetivas. E operações de crédito. Operação de crédito já é uma receita de capital. Então, a receita de uma operação de crédito entra recurso nos cofres públicos proveniente desse empréstimo, porém gera uma obrigação, gera um registro no passivo por conta de pagar esse empréstimo obtido. Então, é uma receita de capital. Receita de capital é receita pública não efetiva. Esse foi, né, o nosso bloco sobre receita pública. Bons estudos e até breve.